A paz do Senhor para os nossos queridos irmãos e irmãs, todos aqueles que, com alegria de coração, estão sintonizados e sintonizadas na nossa escola bíblica. Esse que vos fala é o evangelista Souza, da cidade de Currais Novos, e está conosco aí o pastor Túlio, o qual também vai fazer as suas considerações iniciais. Então, a paz do Senhor para todos os irmãos e que esta aula, ou as nossas aulas, continuem sendo bênção de Deus para todos os corações. Paz do Senhor, evangelista Souza, assim como também a todos os professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, alunos que terão acesso a esta aula, que Deus possa vos abençoar e iluminar as vossas mentes para que esse conteúdo sirva de subsídio para cada vez mais ampliar o conhecimento e ajudando assim os nossos alunos da Escola Bíblica. Que Deus abençoe e que tenha uma boa aula com a ajuda de Deus. Amém. Hoje a temática de nossa aula é como ter uma vida vitoriosa? Pergunta, né? Como ter uma vida vitoriosa? E o texto que está referenciado em Salmo 119, verso 11, diz assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então nós temos aqui este versículo, qual é a nossa base bíblica para esse comentário. E hoje nós vamos falar sobre esta lição tão maravilhosa. A leitura bíblica em classe encontra-se no Salmo 119, versículos 9 ao 16. Eu vou ler apenas alguns versículos. Salmo 119, verso 9 diz: Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. E o versículo 16 da leitura bíblica em classe diz assim: Alegrar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então é importante que os professores, as professoras que estejam ministrando esta lição para as suas classes ou a classe juvenil, esteja sempre dando ênfase sobre esta tão maravilhosa lição. Os objetivos desta lição diz assim, que é a definição do temor a Deus. Então é importante que nesta lição seja destacado exatamente o princípio do temor a Deus, a conceituação e o entendimento teológico sobre este temor tão falado aqui nesta lição. Também um outro objetivo é refletir sobre o princípio da responsabilidade pessoal. Então é importante que, ao conhecermos o temor ao Senhor, a gente possa também entender sobre a nossa responsabilidade pessoal. E o terceiro objetivo é crer que as promessas de Deus elas estão disponíveis para quem obedece. Então, definir o princípio do temor, refletir sobre o princípio da responsabilidade e crer que as promessas de Deus sempre estão disponíveis para aqueles que obedecem ao Senhor. E a parte introdutória aqui é importante que o professor ele possa ministrar na sua classe, ou a professora possa ir falar aqui sobre o princípio do temor a Deus. Na realidade, o que é temer a Deus? Embora esse nome ele esteja associado sempre a medo, né? Sempre a algo que provoca medo em nós, mas no sentido teológico, a ideia do temor é conhecida por todos nós como um conceito de medo, né? Ou de alguma coisa, você tem medo de alguma coisa, então você está com temor. Mas, no sentido teológico que nós vamos expor, ou já estamos expondo, significa exatamente aqui, no contexto bíblico, reverência, submissão a Deus. Então, nesse sentido, temer a Deus significa reverenciá-lo como o Senhor de nossas vidas. Então, é bem interessante aqui esse princípio. Então, é importante que os professores, as professoras, repassem para as suas classes exatamente sobre esse conceito, onde temor ou temer a Deus é exatamente estar submisso à vontade de Deus. Então, o temor é eterno, que é exatamente um mandamento bíblico. Pastor Túlio aí, se quiser continuar tecendo considerações sobre o conceito, já falei sobre o conceito e fala também sobre exemplos de homens e mulheres que temeram ao Senhor nas Escrituras Sagradas. Então, depois de conceituarmos, evangelista Souza, o termo temor, que
traz uma ideia de reverência, de reconhecimento da soberania e do poder de Deus, o segundo subtópico fala de homens e mulheres que temeram ao Senhor. E há alguns exemplos que é importante serem destacados, eu não vou aqui mencionar todos devido ao tempo, porém, eu quero aqui destacar a figura do personagem aqui, José. José é um exemplo de temor a Deus quando fugiu do pecado, quando fugiu da aparência do mal. Pois quando a esposa de Potifar propôs a ele uma aventura sexual, a atitude de José foi rejeitar a proposta, não por medo de perder um emprego ou com medo do marido dela, mas porque não queria pecar contra Deus. E o exemplo de José é uma figura destacável a respeito do que é ter temor a Deus. É alguém que não está preocupado com as consequências, mas é alguém que reconhece que o Senhor está observando todos os passos, o Senhor está nos olhando e, ao termos entendimento desse princípio, logo reagimos desta forma, respeitando a pessoa de Deus e não querendo pecar contra Deus. Então, José é essa figura de homem que teve temor a Deus. Uma segunda figura, já no lado feminino, nós temos a figura de Esther. Esther também foi outra figura bíblica que mostra um exemplo de temor a Deus. Então, José e Esther, eu destaco nesse segundo subtópico, como exemplos de temor. Ao olharmos para eles, o comportamento deles, logo identificamos o princípio, o termo aplicável na vida deles do que é ter temor a Deus. É alguém que foge da aparência do mal e é alguém que respeita Deus, a soberania de Deus, a vontade de Deus e não quer pecar contra Deus. Isso é exemplos de pessoas que tiveram temor a Deus. E é interessante, né, pastor Túlio, porque mencionou alguns aí, mas são vários, né, personagens bíblicos e homens e mulheres que demonstraram através da sua vida a justiça divina. Por exemplo, Ezequiel 14:14, onde o próprio diz assim: ainda que esses três homens, ainda que homens notáveis, que são exemplo de livramento, né, como Noé, Jó e Daniel, estivessem nessa cidade, eu estou parafraseando, lógico, por causa da retidão, né, que demonstraram, eles só conseguiriam livrar a si mesmos. Então, há uma profecia do Senhor falando acerca desses três homens. Quer dizer, homens cujos exemplos foram notáveis na sua vida e trouxeram certamente exemplo de livramento, retidão e justiça. Temeram a Deus. São tantos. Se a gente pudesse, faria aqui uma menção sobre vários. Hebreus 11 tem lá uma lista daqueles que viveram pela fé, que com certeza foram pessoas que demonstraram temor ao Senhor nosso Deus. Então, é bem interessante aqui a exposição desta lição sobre homens e mulheres que temeram ao Senhor. É interessante que o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, é o princípio no sentido de que é o fundamento, é a diretriz que rege exatamente a sabedoria. Essa sabedoria aqui, ela não é uma sabedoria acadêmica, não é uma sabedoria filosófica humana, não é uma sabedoria que a gente aprende através de uma sistematização de ensino ou de algo que nos foi repassado pelos nossos professores seculares ou até mesmo um ensino formal. Mas essa sabedoria tem a ver exatamente com os princípios de vida que nós adotamos para fazermos a vontade de Deus. Então, Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse princípio é exatamente o fundamento que nos faz viver a sabedoria de Deus. Então, esse temor, onde a gente passa a viver em sabedoria diante dele, diante das pessoas, e em todas aquelas pessoas, ou o ambiente que está ao nosso redor. Então, temer a Deus significa abandonar o mal, quer dizer, aborrecer aquilo que é contra a vontade de Deus, é desviar-se do mal, é viver uma vida de humildade, mesmo diante das dificuldades, diante das provas, diante de todos os obstáculos da vida. Quando um jovem ele toma a decisão de viver debaixo
do temor de Deus, então esse jovem certamente ele desfruta de bênçãos que outros que não submetem à vontade dele não podem viver. Então é bem interessante isso aí acerca dessa vida de temor a Deus. Então, sobre esse princípio aí, o pastor Túlio tecendo mais algumas considerações sobre o princípio da sabedoria. Vemos que o temor a Deus trata-se do princípio da sabedoria. Esse princípio, logicamente, é um princípio que deve ser aplicável nas nossas vidas como cristãos. E nós percebemos que quando nós decidimos viver e ter uma vida diretamente com esse princípio aplicado, o nosso comportamento diante de Deus e diante das pessoas é um comportamento que reflete essa sabedoria, ou seja, a maneira de agir, a maneira de falar, porque esse princípio vai se aplicar de maneira que todas as áreas da nossa vida vai ser afetada de forma que a gente saiba se comportar, saiba falar, saiba conversar, saiba decidir coisas importantes. E quando nós aplicamos esse princípio na nossa vida, nós temos esses componentes, que são componentes louváveis, que é consequência da valorização e da aplicação desse princípio na nossa vida. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, está disposto a viver em temor a Jesus? Se sua resposta é sim, então saiba de uma coisa, que você terá uma vida vitoriosa, uma vida bem-sucedida espiritualmente. Quando você toma essa decisão, tenha certeza que o Senhor lhe ajudará e você viverá uma vida andando em sabedoria. Verdade. Essa conceituação sobre o temor, sobre o princípio da sabedoria, é bem interessante para a nossa vida espiritual, quando a gente entende que a gente precisa. Então, é importante que os que estão na frente, né, da classe juvenis possam exatamente repassar essas informações tão profundas acerca da nossa responsabilidade diante de Deus, vivendo o princípio da sabedoria, e nós entendemos. Então, o tópico 2 aqui da nossa lição, ela vai exatamente falar sobre essa nossa responsabilidade, que é exatamente o princípio da responsabilidade, porque servir a Deus também exige a gente reconhecer a sua soberania, mas também a gente entender que a gente também é um ser responsável. Então, é uma moeda com duas faces. De um lado, a soberania divina agindo em nós, e do outro lado, a nossa responsabilidade. É impossível nós concebermos a soberania de Deus apenas saber que Deus é soberano e a gente nada fazer. Porque muitas pessoas confundem pelo fato de Deus ser soberano e dizem, não, Deus é soberano, ele vai fazer tudo na minha vida. Não, a soberania de Deus, mesmo que Deus possa exercer essa soberania, mas o próprio Deus estabeleceu princípios para ele exercer essa soberania em nós. Ele não vai forçar-nos a gente obedecê-lo se o nosso coração não se abrir. O Senhor não vai nos abençoar se a gente não estiver disposto a abrir o nosso coração. Embora que alguém ache que Deus age em sua sabedoria, independente de minha ou da nossa pessoa abrir o coração ou não. Bem, claro que isso aí envolve princípios de Deus, mas para Deus agir em minha vida, eu preciso abrir o meu coração. É aí onde entra o princípio da responsabilidade, que é aqui no subtópico, né, diz cultivando uma vida com disciplina. Pode falar, pastor Júlio. Então, Você ia dizer. o segundo tópico vai falar justamente dessa continuidade daquilo que vinha sendo falado anteriormente. Então, é importante o professor perceber essa conectividade que há nesses tópicos, a fim de acompanhar esse raciocínio lógico. Então, o princípio da responsabilidade. O primeiro subtópico é cultivando uma vida com disciplina. Então, quando nós resolvemos cultivar uma vida com disciplina, isso implica em responsabilidade. E há uma coisa interessante que as pessoas dizem que alguém de sucesso, diferentemente de alguém que nunca obteve sucesso naquilo que faz, o diferencial entre elas é que
Aquela pessoa que tem sucesso, ela costuma fazer todos os dias o que aquela pessoa que não tem sucesso faz de vez em quando. E isso Interessante. mostra o princípio da responsabilidade, que está completamente relacionado com a vida de disciplina. Então, o princípio da responsabilidade passa por uma vida disciplinada em todas as áreas, ou seja, abrange disciplina em vida de oração diária, em leitura da Bíblia, na frequência aos cultos, nos estudos. Então, tudo isso implica em essas responsabilidades que traz para nós essa constância. Eu acho que é quase que inimaginável para nós pensarmos em um crente que só lê a Bíblia no culto de doutrina quando o pastor vai ler o texto. Eu acho que isso já ele está transferindo a responsabilidade e certamente terá consequências em sua vida espiritual. Então, para nós cultivarmos uma vida com disciplina, requer nós assumirmos a nossa responsabilidade e termos constância naquilo que fazemos. Uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de estudo, uma vida de culto a Deus, em reunirmos em um templo para adorar ao Senhor, em estar sempre envolvidos no trabalho do Senhor. Isso traz para nós essa consciência de responsabilidade. Então, devemos cultivar a fim de que a nossa vida espiritual mantenha sempre em um nível estável com Deus, para que nós possamos estar bem espiritualmente. Verdade. É como aquele atleta ou como aquele treinador, né, que ele treina para aquela determinada competição. Por exemplo, nas Olimpíadas, por trás ali, não é nem, não digo nem por trás, na trajetória de vida daquelas pessoas, eles têm uma vida de treino, né? Eles não vão deixar somente para aquele dia. É como aquele aluno ou aquela aluna que vai deixar para estudar para a prova só no dia da prova. Não tem sentido. Então, na vida espiritual, é a mesma coisa. Você não pode ler a Bíblia apenas na hora que você está indo para o culto de doutrina, porque aí você não tem aquele ato, né? Então, o princípio da responsabilidade envolve uma vida disciplinada. Disciplinada aqui no sentido de que ele segue as regras e as normas dentro do padrão para que ele possa viver uma conduta adequada. Disciplina aqui nesse sentido. Lógico que disciplina tem vários sentidos, no sentido de exortar, no sentido de corrigir, que na realidade a vida disciplinada é exatamente aquela vida dentro daquele padrão para que ele possa exercer em todas as áreas da vida aquilo que é correto. Então, é por isso que a gente precisa viver em oração, na leitura da Bíblia, na frequência aos cultos, nos estudos, no lazer, tudo para o bem-estar espiritual nosso. Então, o apóstolo Paulo, ele era disciplinado de tudo e ele mesmo diz, uma coisa faço. Então, se está em Filipenses 3,13. Então, em outro momento, ele disse que de modo que ele corria naquele modo incerto e nem combatia como se estivesse lutando no ar, mas sim porque ele tinha um propósito, né? Quando temos disciplina, a gente também amadurece em responsabilidade. Então, é bem interessante isso aí, porque a responsabilidade tem a ver com o desenvolvimento do nosso caráter cristão, da nossa disciplina na presença de Deus, de uma maneira que a gente possa viver uma vida de responsabilidade. Então, a responsabilidade é exatamente é a coluna do nosso caráter, como ensina essa lição. Então, quanto mais cedo nós assumirmos responsabilidade, mais cedo nós desenvolveremos esse caráter, que é forjado, aqui forjado não é no sentido de fingimento, mas é no sentido de que fomos modados, né? Preparados para o desafio do futuro. Então, Paulo escreve na sua carta a Timóteo, onde ele envolve ali e passa diversas orientações sobre responsabilidade, de modo que ele pede àquele jovem pastor da igreja em Éfeso que lute essa batalha espiritual, que exerça, né, a piedade, que persista na leitura, que persista no desenvolvimento dos dons de Deus, que cuide de si mesmo e da doutrina. Procura apresentar-te a Deus aprovado, né, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, é bem interessante essa questão sobre a responsabilidade. Pastor Túlio pode aí ainda falar sobre essa coluna do nosso caráter, antes de nós entrarmos Sim, aí no princípio da obediência. a responsabilidade é a coluna
do nosso caráter, ou uma das colunas do nosso caráter. E, como foi falado, quanto mais cedo a gente assumirmos a responsabilidade, mais cedo teremos o nosso caráter aí preparado para os desafios do futuro. E implica em Paulo, mostrando a Timóteo, algumas responsabilidades que ele deveria assumir a fim de que estivesse preparado. Timóteo, logicamente, era um jovem obreiro, Paulo já um obreiro mais experiente, e passaria a Timóteo essas instruções, implicando que a responsabilidade não está relacionada à idade. Claro que as Tem, pessoas tem as suas têm os fases também. graus, e isso tem as suas fases de responsabilidades, e, logicamente, alguns possuem responsabilidades maiores, porém, todos nós temos, em devida hora, responsabilidades e devemos assumir. Trazendo para o lado de cristãos, isso implica na realidade espiritual, que algumas pessoas dizem, mas eu estou fraco espiritualmente, utilizam essa expressão, eu não estou tão bem espiritualmente, e acabam transferindo essa responsabilidade da sua vida espiritual para outra. Dizer que está assim por causa de A, por causa de B, por causa daquilo, por causa disso. E isso mostra que é alguém que está transferindo as suas responsabilidades. Você tem responsabilidade com a sua vida espiritual. Então, o professor ele deve passar para o aluno essa informação, a fim de que cada vez mais ele possa amadurecer na fé, mostrando para ele, ele deve assumir essas responsabilidades a fim de ter esse caráter cristão de uma forma mais intensa. Ou seja, esse caráter é um conjunto de características que são moldadas pelo próprio Evangelho de Cristo em nossa vida. Então, isso realmente afeta em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa conduta, a maneira de pensar, porque evangelho é isso, é estilo de vida. Evangelho não é 2 horas de culto. Evangelho não é apenas um momento ali na igreja. Evangelho muda seu modo de viver, seu modo de pensar, seu modo de falar, seu modo de vestir. E isso É, implica em nós assumirmos as nossas responsabilidades. E isso afeta direto ao nosso caráter, esse conjunto de características que foram moldados por Deus a fim de estarmos dentro do padrão de Deus. Então, assumimos a nossa responsabilidade, evangelista Souza. verdade. Já falamos sobre o conceito, né, do temor e o princípio da sabedoria, falamos sobre a nossa responsabilidade, ou a responsabilidade que é individual. E agora a parte 3, que é o princípio da obediência à palavra. Então, quando nós conhecemos a Deus, tememos a Ele, entendemos que temos responsabilidade, mas isso se manifesta através da obediência, quer dizer, a nossa parte prática, onde a gente agora aprende, como Paulo disse aos Filipenses, né? E aprendeste, recebestes, ouvistes, e, 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 a, e o que de mim vocês aprenderam. Paulo quis mostrar ali como exemplo, né? E o Deus de paz será convosco. Então, é bem interessante isso. Então, o princípio da obediência à palavra implica, eu não vou dizer assim, implica no sentido de que é um obstáculo. Pelo contrário, soma, né? Sim. Tem soma. É ler e meditar na palavra. O que é ler? Ler, para aqueles que podem ler, eles vão fazer aquela leitura da palavra e depois meditar. Se meditar tem a ver com você usar o entendimento, em você usar o entendimento que Deus lhe deu, ou discernimento, para você compreender o que Deus quis falar através daquele texto. Mas aquelas pessoas que não são alfabetizadas, não, elas podem escutar. Por isso que a bem-aventurança, né, diz assim, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem e os que guardam, porque aí quem lê e pode também ser bem-aventurado, mas aqueles que não conseguem ler, mas conseguem ouvir, aquela bem-aventurança tríplice do Apocalipse está valendo também. Que aí ele pode ouvir através de algo a palavra. E aí, mas aí termina aquela bem-aventurança aquele que guarda. Então, guardar é melhor do que somente ler e do que somente ouvir. Mas como a bem-aventurança é tríplice, então ela vale para essas situações. Então, ler a palavra e meditar na palavra é bem interessante isso,
Porque a gente tem uma vida vitoriosa pela leitura e pela meditação, onde a gente conhece os princípios de Deus, e esse princípio maior é a obediência às Escrituras. Então, ler a Bíblia passa a ser um dever e um prazer, não uma obrigação. Não, porque ninguém é obrigado a nada. Mas, mesmo que eu não seja obrigado, mas existem as consequências daquilo que eu não faço. Mas a leitura da palavra tem que ser algo que você possa ler com prazer, com alegria, e que você possa compreender ali a voz de Deus. Porque, através da leitura da palavra, Deus abre a nossa mente. Ele alimenta a nossa alma e fortalece o nosso coração. Então, a gente não deve ler apenas por ler, mas meditar naquela palavra inspirada, que a gente sabe que vem pelo Espírito Santo de Deus, conforme Pedro diz na sua segunda carta, capítulo 1, versos 20 e 21, que aqueles homens eles não foram movidos a não ser pelo Espírito Santo. Homens de Deus falaram movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Então, se a gente não faz isso, comece agora, os professores mostrem para os seus alunos, para as suas classes, que é necessário que ele tenha como hábito a leitura da palavra. E isso é muito interessante. Então, ler e meditar. Pastor Túlio aí falando sobre guardar e praticar a palavra. Então, esse segundo subtópico aqui desse terceiro tópico, caminhando já para o final, há essa responsabilidade, guardar e praticar a palavra. Então, utilizando-se aqui daquilo que Jesus falou, mostrando de forma metafórica qual seria a posição que nós cristãos deveremos ter no seu sermão, ele mostra que aquele que ouve tem também a responsabilidade de praticar aquilo que ouviu. Então, só ser ouvinte da palavra não é suficiente. Eu preciso ouvir e aquilo que eu ouço, eu preciso colocar em prática na minha vida. E ele mostra a figura de duas casas que foram edificadas, ambas sofreram os mesmos impactos, mas uma foi bem sucedida e a outra não. E ele mostra que uma estava edificada sobre a rocha e outra estava edificada sobre a areia. E quando ele mostra isso, ele diz que a que estava edificada sobre a rocha está comparado, se assemelha àquele que escuta a palavra e pratica a palavra. E aquela casa que está edificada sobre a areia, que quando sofreu os impactos, ela simplesmente foi demolida, porque ela ouvia, mas não praticava. Então perceba que a vida cristã ela tem que ter esse equilíbrio de aquilo que a gente escuta, nós devemos praticar. É aquilo que os teólogos chamam de ortodoxia e ortopraxia, ou seja, é doutrina e também prática. Então nós devemos ter esse equilíbrio de guardar e praticar a palavra de Deus a fim de termos uma vida vitoriosa. Se você quer ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus, você precisa obedecer a palavra, guardá-la, estudá-la e praticá-la a fim de que você possa estar alinhado com a vontade de Deus. Esses são os princípios que devem ser aplicáveis na nossa vida. E o professor tem essa responsabilidade de instigar os seus alunos, a conduzir os seus alunos a esta maturidade cristã, a fim de que aquilo que eles escutam na aula, ele possa também colocar em prática na sua vida cotidiana, na escola, em casa, no meio da família. E isso deve ser a responsabilidade assumida. E o professor, em sala de aula, tem esse desafio de conduzir os seus alunos, aos juvenis, a essa turma aí, a este princípio de guardar e praticar a palavra de Deus. Bem, estamos chegando ao final. Agora vamos para nossas considerações finais. Aprendemos aí que os princípios para termos uma vida vitoriosa, né, na presença de Deus, passam pelo temor a Deus, pela responsabilidade e pela obediência. Então, são esses eixos fundamentais.
onde a ortodoxia, quer dizer, onde a gente conhece a Deus. A ortodoxia, onde a gente pratica, né, a palavra. Então, a gente vê aí que essa junção é bem interessante para a nossa vida espiritual, para que essa palavra esteja em nossos corações. Então, quando levamos a sério esses princípios e nós passamos a praticá-los em nossa vida diária, aí a gente desfruta aí de tudo que a palavra de Deus promete a cada um de nós. Então, é bem interessante nós conhecermos a Deus sobre isso. Uma vida de vitória, tudo que desejamos para esta vida espiritual e que Deus nos coloca à disposição. Então, que Deus nos abençoe e que a gente possa sempre compreender a grandeza de Deus. Pastor Túlio, com as suas considerações finais. Então, que nós possamos aplicar esses princípios na nossa vida, que termos uma vida vitoriosa na presença do Senhor passa por temor a Deus, responsabilidade pessoal, de lermos a palavra, de meditar e de guardar em nossos corações. Então, esses são pilares essenciais para que nós possamos ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos os alunos e professores da classe juvenis de forma específica. Amém.